Bom, eu quero agradecer, né, Murilo, por tudo, né, de sempre. A Infinity, que me convidou também, juntamente com o Murilo. E para mim, para quem me conhece, gente, sabe que eu amo falar sobre intolerância à histamina. Eu dou aula na pós do Murilo, porque histamina hoje é minha vida. Talvez não, é porque eu sou intolerante à histamina, eu sei o quanto eu melhorei minha qualidade de vida depois que eu comecei a entender o que era essa entidade, como é que eu poderia manejar o meu tratamento e o tratamento dos meus pacientes. Então, a cada dia no consultório, eu vejo que eu consigo mudar uma vida, não só a minha. Então, assim, de fato, a estamina hoje motiva. Eu levanto e estudo. Meu marido diz: você estuda só uma coisa, né? E de fato, eu estudo muito estamina, eu gosto desse assunto, porque eu acho que eu posso melhorar a qualidade de vida de muitos dos nossos pacientes. Então, vamos lá, vocês me deem um desconto com esse. Mas eu vou tentar, tá, gente? Então, vamos lá. Tá, agenda aqui, né? Então, o que que eu vou trazer hoje para vocês? Eu vou trazer quais são os exames que nós utilizamos para auxiliar nesse diagnóstico. Como a Ju falou, obviamente, que o diagnóstico é clínico. Você quer entrar? Quero só para te avisar. Ah, Esse aqui é o que eles estão vendo. tá bom. Esse é o próximo. Tá bom. Deixa eu diminuir para você, porque deve ficar melhor. Tá Aí tu vai bom. entender sempre qual que vai É. estar. É assim. Esse é o que tá, esse é o Tá bom. próximo. Gente, então vocês viram assim, vocês me desculpem, porque o negócio é tecnologia. Então, aqui, tá? Isso. Agora foi. Então, a agenda de hoje. Então, eu vou trazer para vocês quais são os exames que a gente consegue pedir com maior facilidade, né? Porque quando a gente pensa em painel genético, não é todo paciente que pode pagar um painel genético, né? Isso não está acessível a todos. Então, o que que a gente consegue pedir com facilidade, que o custo é mais baixo, que vai ajudar a compor esse diagnóstico? Obviamente, quem bate o martelo? O gastroenterologista, tá? Mas a gente, no consultório de nutrição, a gente já começa a questionar se esse paciente tem ou não, e muitas vezes, na maior parte das vezes, eu mesma solicito os exames, e aí depois eu encaminho para os médicos parceiros, para os gastroenterologistas, tá? Esses exames podem ser solicitados por nutricionistas. E agora, aqui na aula, eu vou ensiná-los a interpretar esses dados, tá? A questão da conduta, vamos ver se eu consigo ver aqui o meu aqui, tá? A questão da conduta, né? Eu vou trazer para vocês de uma forma, obviamente, muito simples, porque temos 15 minutos só. Como é que a gente faz a conduta da dieta? Parte disso a Juliana já falou. Como é que a gente faz essa suplementação de forma efetiva? E dois casos clínicos. Vamos lá, passar. Tá. Então, com relação aos exames, temos os exames de sangue, onde a gente solicita a concentração da enzima e capacidade de degradação. Por que que esses dois exames são importantes, né? Não, imaginem que vocês tenham uma empresa. Adianta ter 10 funcionários se eles não trabalham, se apenas um trabalha, tá? Então, a gente precisa a quantidade total de enzima que está sendo produzida, isso a gente consegue no marcador, no exame de concentração da enzima, mas preciso saber também se essa enzima está trabalhando, tá? Não adianta ter uma quantidade X se essa enzima não é eficaz nesse intestino. Temos também estamina fecal, que a gente consegue através do coprológico, que hoje a gente tem bons exames, né, de coprológico que nos trazem esse dado, e os marcadores genéticos de polimorfismo, como eu falei anteriormente, não entrarei, né, porque a gente precisaria de uma aula só para os polimorfismos. Na sequência, agora eu vou mostrar três exemplos de pacientes, não são ainda os estudos de caso, mas são três exemplos que eu fiz questão de trazer para que vocês consigam visualizar como é que esses exames chegam para nós. Então, esse paciente, ele tem intolerância à histamina. Quando eu falo intolerância à histamina, já é um diagnóstico feito por um dos gastroenterologistas que eu costumo trabalhar, e tinha SIBO. Então, vejam aqui, ó, por que que eu acho que esse exame é interessante para vocês? Deixa eu vou colocar aqui. Quando a gente avalia, só até esse pointer eu vou parar de usar um pouco, porque quando eu amplio ele dá tilt aqui, tá? Então, assim, quando eu avalio a concentração da DAO, ela tá ali no limite, próximo a 10. Então, muitas vezes a gente pensa, não, talvez eu nem vá suplementar, porque qual é o padrão, né? O nosso ponto de corte quando para a gente pensar em intolerância à histamina. A concentração de DAO abaixo de 10, tá? Acima de 10, pode ser que esse paciente tenha, né, essa intolerância por outras questões, intolerância à histamina, mas não tem uma super deficiência da enzima, tá? Abaixo de 10, sim. Então, nesse caso, o paciente, próximo a 10, então eu vou esquecer a intolerância. Não, gente, olhem também um segundo exame, que é o exame abaixo, que é o coprológico, quando a gente avalia a histamina fecal. Essa microbiota é uma microbiota extremamente produtora de histamina.
O ponto de corte para o paciente não ter, né, uma quantidade de estamina fecal boa é abaixo de 500. Esse paciente tem 10 mil de estamina fecal. Então, eu tenho uma quantidade de DAO no limite, né? Já é um paciente que tem uma baixa produção de DAO, porque uma DAO excelente é acima de 20. Entre 15, 20, 25 é uma DAO que dá conta do recado. Abaixo de 10, então, é uma produção insuficiente e ainda vai ao encontro da estamina fecal de 10 mil. Tá? Então, esse paciente, com certeza, é um paciente sintomático. Obviamente, o cibo dele deu positivo, né? Essa estamina toda. Vamos para o próximo. Esse é um paciente B com intolerância à histamina, intolerância à lactose. É muito comum a intolerância à lactose estar presente nesse cenário, porque enzima anda com enzima, né? Então, o local de produção é a mesma. Quando a gente tem prejuízo em uma das enzimas, provavelmente a outra também vai ter uma redução na sua produção. Então, essa paciente, vejam que aqui não sobra muitas dúvidas, né? A gente tem uma baixa concentração de enzima, 6,55, e essa coitadinha dessa enzima não trabalha, né? Porque eu tenho 1%. Tá, de taxa de degradação. Então, essa paciente tem pouca enzima e ela não está funcionando, tá? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha a estamina fecal dela é baixinha, ou seja, provavelmente ela não tem uma microbiota com muitas bactérias produtoras de estamina, o que para a gente já é um alento, né? É um item a menos para nós nos preocuparmos. E aí eu imagino que vocês devam estar se perguntando: será que eu preciso solicitar todos esses marcadores? Não, não tem obrigatoriedade, mas eles se completam, tá? Principalmente para o prescritor, a gente consegue raciocinar melhor quando a gente pensa numa microbiota produtora de histamina ou não, essa microbiota não é produtora de histamina, só tem uma diminuição na concentração da enzima. Então, para quem puder, né, que o paciente tiver condições, é interessante sim ampliar o número de exames. Esse é um outro paciente que eu fiz questão de trazer retocolite ulcerativa, cibo-intolerância à histamina. Gente, já deu para perceber que a intolerância à histamina dificilmente ela anda sozinha e ela pode acompanhar diversas patologias. Esse paciente pode ter doença inflamatória e doença celíaca, intolerância à histamina, doença celíaca e intolerância à histamina. Síndrome do intestino irritável e intolerância à histamina. Então, não é uma entidade que anda sozinha, dificilmente, tá? Quando você tem uma bagunça, você tem uma grande bagunça, tá? E esse paciente, vejam que ele tinha uma baixíssima produção de DAO, de 2, então esse nem foi necessário pedir a taxa de degradação, porque com uma DAO de 2, por mais que a degradação fosse boa, ele tem uma produção muito baixa, né? Então, esse aqui não restava dúvidas. E vejam a estamina fecal, 8 mil, que deveria ser abaixo de 500. Então, nós temos um quadro. Esse paciente era extremamente sintomático, porque ele tinha uma baixíssima produção e ainda tinha uma microbiota produtora, tá? Então, é aquele paciente que fala para você: eu não comi nada, eu estou ruim. Sim, porque você tem uma fábrica de produção de histamina dentro do seu intestino. Com relação ao tratamento, então, o pilar é, de fato, a dieta baixa histamina, ela vai acompanhar o paciente em todas as etapas. Nós temos a suplementação da enzima de origem animal e da origem vegetal, como a Juliana falou, a de DAO normal, a de DAO VEG. Medicamentos a critério sempre, obviamente, do gastroenterologista, tá? Que são os antihistamínicos ou bloqueadores de mastócitos, mas sempre a critério do gastroenterologista. E precisamos pensar, que eu não vou entrar nessa aula, só uma pincelada, de uma suplementação adicional para as patologias associadas, quando de fato esse paciente tiver outras condições, e caso ele não tenha, nós precisamos pensar na questão de melhora de permeabilidade, tá? Para quem sabe, né, fazer com que essa DAO volte a ser produzida numa quantidade maior. Então, essa suplementação adicional não vou detalhar hoje, mas vocês sempre precisam ter em mente que não adianta só utilizar a DAO, nós precisamos melhorar, adubar a terra para depois plantar, né? Então, é um conjunto de ações. Então, aqui a Ju já falou, não vou ficar muito nesse slide para não ocupar o tempo, Edidal VEG, tá? Planejamento dietoterápico. Então, assim, de 4 a 8 semanas, gente. Tem uns trabalhos, até a Ju trouxe um ali, né? De 10 a 14 dias, não funciona. Eu trabalho só com intolerância à histamina no consultório. Nós precisamos de, no mínimo, 4 semanas de restrição. De 4 a 8. A partir de 4 ou 5 semanas, o paciente já começa a falar para vocês: não, eu estou melhor. 4 semanas eu acho que é um período bom. Menos do que isso, o paciente ainda estará muito sintomático, tá? Mas aí vocês vão manejando.
falando, se é um paciente que tem um hábito alimentar muito ruim, talvez ele não consiga ficar em restrição 8 semanas, mas o meu conselho para vocês, né, de quem atende muito intolerância à histamina, pelo menos 4 semanas, tá? E a fase de reintrodução, que é a seguinte, então, na primeira fase, retiramos todos os alimentos, tá? E na reintrodução, qual é o nosso objetivo? Identificar os gatilhos, tá? Identificar quais são os inimigos desse paciente. Porque ele não vai reagir a todos os alimentos, ele reage a um grupo. Então, primeiro retiramos, depois colocamos, tá? Já vou falar da reintrodução, tá? E a terceira fase é onde a gente senta com esse paciente e analisa quais alimentos ele reagiu, para ver, esse alimento você vai precisar retirar definitivamente, o que acontece com uma frequência bem baixa, vai reduzir o consumo, então esse é o objetivo da terceira fase, um planejamento a longo prazo. Tá? E aí, uma das perguntas é que tabela eu vou usar, né? Se não tem um consenso, o que que eu faço com a tabela? De onde eu tiro essa informação? Então, eu trouxe para vocês aqui uma tabela chancelada pelo Internacional de Deficiência da DAO, que é um instituto que fica em Barcelona, tá? Que eles montaram essa tabela que contempla tanto os alimentos ricos em histamina, quanto os alimentos fontes de outras aminas biogênicas, que nós precisamos restringir também na primeira fase. Tá? Então, é uma tabela que vocês podem baixar gratuitamente entrando no site, eu deixei o endereço ali, tá? Temos essa outra tabela que é de um grupo suíço, não é um grupo oficial, mas ele é formado por médicos, enfim, mas não é uma organização, e é uma tabela que particularmente... Ó, sabe por que que eu vim aqui? Porque na pós eu faço isso. Cara, presta atenção. Se tu tava dormindo, pensando na morte da bezerra, se você agora tava viajando, ai meu Deus, onde eu tô? Olha só, vou pedir pra Lilian voltar um slide. Nós estamos falando. Ai, gente, Voltar aí eu embaixo, falei embaixo. aqui embaixo. Mais, Não, mais, embaixo. aqui? Aí, vai. Olha Mais, aqui. aí. Aqui. Olha só, nós estamos falando de uma tabela de um instituto. Cara, super importante que a presidente é a doutora Adriana Duelo. Eu tive o privilégio, em 2024, de trazê-la ao Brasil. É uma das referências que tem maior número de publicação nessa área. Então, você tem 2 documentos aqui que vão balizar a tua prática. Então, assim, pô, tu tá num evento online, gratuito, que tu tem aqui o suporte para balizar a tua prática clínica. Então, presta atenção nesses 2 slides, pega o endereço, presta atenção, é isso, presta atenção. Presta atenção, porque depois é isso, eu recebo uns directs no Instagram, ai, qual tabela eu coloco, qual tabela eu uso como referência, porque quando você coloca no Google, o céu é o limite, então vem umas informações bizarras, tá? Então, eu fiz questão de trazer as tabelas que nós mais utilizamos na prática clínica. Essa é uma tabela excelente, porque ela é chancelada pelo Instituto, mas ela é um pouquinho mais resumida. Passando para o terceiro slide, agora consegui, tá? Nós temos essa tabela desse grupo suíço, que nós utilizamos muito para pacientes até mais complicados, com ativação mastocitária. Eu vou tentar dar um zoom aqui, vamos ver na parte que eu quero aqui. Cadê o zoom, Murilo? Com calma. Agora com calma. O zoom é sempre em cima. É cima, em Ó. cima. Ah, tá bom. Aí, ó. Ah, então eles estão vendo aquela tabelinha Essa ali, aqui, né? Ah, tá bom. Eles Então estão vendo vamos, essa. então tá, vamos lá. Tá bom, gente, até o final da aula eu aprendo. Tá bom. Então, por que que essa tabela é interessante, gente? Eu até traduzi essa parte, porque, vejam, ao lado de cada alimento vai aparecer uma letrinha. Essa letrinha é rápida formação de histamina, outras aminas biogênicas, liberador ou ativador mastocitário, blocador da enzima. Então, ao lado de cada alimento, eu vou saber o que ele faz, diferente das outras tabelas que são um pouco mais resumidas. Então, quando o paciente tem múltiplas patologias, tem uma DAO muito baixa, é muito sintomático, eu aconselho de coração que vocês deem uma olhadinha nessa tabela, ela tem umas 32 páginas, ela é bem ampla, tá? E uma coisa que faz diferença nessa tabela, ela tem dos aditivos também, tá? Então, interessante. Temos também a tabela da Infinity, que é em português, então porque essas duas estão em inglês, tá? Mas essa está em português, que é uma tabela resumida da Infinity, também vocês podem acessar no site deles. Segunda fase, que é a reintrodução, tá? E esse é um outro questionamento, como é que eu faço essa reintrodução? Não existe tabela, tá? Então, a ideia é que façamos como se fosse um teste de tolerância oral, ofertando ao paciente doses pequenas, né? Vocês vão aumentando gradativamente durante 2 ou 3 dias com um dia de intervalo. Tá? Um dia de intervalo é suficiente? Depende. Se esse alimento for gatilho, pode ser que vocês tenham necessidade de interromper os testes por 5 ou 10 dias, tá? Mas no mínimo um dia para dar
desculpa, um intervalo, um descanso para esse intestino para ir para o próximo alimento. Lembrando sempre que esses pacientes com intolerância à histamina são extremamente sensíveis e reativos. Então, comece, né, quando vocês forem montar esse banco de dados de vocês, comecem com quantidades pequenas. Tem alguns alimentos que vocês podem, inclusive, buscar no livro do Murilo Low FODMAPs, que são alimentos que a gente tem quantidades lá também. Então, você viu? Você viu? Tá? Mas a ideia é essa, um aumento, né, de quantidade, sempre pensando que esse paciente pode ter uma super reação, então vamos devagar com dor, tá? E aí, chegamos na DAO, tá? Então, chegamos na DAO aqui. Essa pergunta aqui. Eu posso ou devo usar a DAO em todas as fases? Tá? Porque para quem está começando a trabalhar com isso, esse é um grande questionamento. Então, não sou eu, Lilian, que vai responder para vocês, é esse paper, tá? Da Adriana Duelo também. Esse é um artigo muito legal que ele acabou mudando a minha prática clínica. Antes desse artigo ser publicado, eu não costumava suplementar a DAO na segunda fase. Depois dessa publicação, e eu suplemento e os resultados são infinitamente melhores, tá? O que esse artigo nos mostra? Eles avaliaram a composição da microbiota em 5 mulheres com intolerância à histamina, tá? Uma DAO abaixo de 10, ao longo de 9 meses. E eles fizeram coleta das fezes, tempo 0, 2, 6 e 9 meses, justamente para a gente ver padrão de bactérias, mudança nessa questão dessa microbiota. Tá? Então, na primeira fase, que foi os primeiros 2 meses, restrição de histamina, de aminas biogênicas e suplementação da DAO 3 vezes ao dia, antes do café, do almoço e do jantar. Na segunda fase, eles mantiveram a suplementação da DAO e começaram a reintroduzir os alimentos, mas de uma forma que também é interessante. Eles reintroduziram primeiro os alimentos que têm baixa carga de histamina e são ricos em aminas biogênicas, e depois eles foram seguindo para os alimentos com maior carga de histamina, tá? Para chegar no 9º mês com todo esse ciclo fechado. E o que os autores encontraram, né? Antes que vocês, né, vocês já devem estar se perguntando, é um N muito pequeno. Gente, mantenham um grupo grande, estudo clínico, né, por 9 meses, com variáveis controladas, com pacientes com histamina, é muito difícil. Então, 5, eles estão extremamente no lucro. Foi um estudo muito bem desenhado. Então, eles encontraram o quê? Para nossa surpresa, uma redução significativa de bactérias estaminogênicas. Isso é extremamente encorajador para nós, tá? Foi a dieta, foi a suplementação da DAO em todas as fases, acalmando esse intestino? Não dá para saber, mas o conjunto da obra nos trouxe uma redução de bactérias estaminogênicas, que é o que nós queremos. Obviamente, eu não vou falar o nome dessas bactérias, porque a pronúncia é difícil, mas além de bactérias estaminogênicas, bactérias com padrão inflamatório, eles conseguiram uma redução. Tá? E um aumento significativo da nossa queridinha Rosebúria, que é uma bactéria que tem capacidade de produzir ácidos graxos de cadeia curta, que é todo mundo que trabalha com o intestino quer ácidos graxos de cadeia curta, né? Então a gente consegue, eles conseguiram isso, porque essa questão de aumento de bactérias de ácidos graxos de cadeia curta diminui o estado inflamatório. Tá? Então, além de diminuir bactérias produtoras de histamina, conseguiram controlar o estado inflamatório. Tá? E a segunda questão que sempre chega para mim quando eu dou aula na pós-graduação é: esse paciente tolera essa dose de 12,6, que são 3 cápsulas por dia? Como é que é a sua prática clínica? Também não sou eu que vou responder, tá? É esse paper aqui. Então, assim, o que eles fizeram? Um estudo randomizado, duplo cego, controlado, mas é um de centro único e dose única, tá, gente? Eles pegaram 30 pacientes, 15 homens e 15 mulheres, tá? E eles dividiram... Oi, volta no de baixo, né, Murilo? Volta no de baixo, voltou, sucesso, tá? Então, gente, eles dividiram em 3 grupos. Primeiro grupo, 42 miligramas da enzima, 84 e 210 miligramas da enzima numa única tomada. Óbvio que o que eles quiseram avaliar aqui? Segurança e tolerabilidade. E também é um estudo que não foi a longo prazo, tá? Mas o que eles encontraram aqui? Nenhum efeito adverso. E eles controlaram tanto análises laboratoriais, eletrocardiograma, sinais vitais, pré-suplementação, 1, 2, 4, 8 e 24 horas, depois ainda visitaram o paciente 6 dias, entre 6 e 8 dias após, para ver se, né,
posteriormente esse paciente não apresentaria algum desconforto. Então, vejam, nós utilizamos aqui no Brasil uma dosagem de 12,6. Eles extrapolaram. Óbvio que foi uma dosagem única, a gente não vai fazer isso a longo prazo, tá? Mas já é uma possibilidade para um futuro, talvez não muito distante, de nós podermos utilizar a enzima da DAO em refeições intermediárias. No momento, a prescrição está em 3 vezes ao dia, mas pode ser que até a minha próxima aula da pós-graduação eu já traga um discurso um pouquinho diferente para vocês, tá? Então, eu não tenho pacientes que têm desconforto, não. A maior parte tolera. Eu sou paciente da DAO e sou dependente dela, né? Sou intolerante à amina e dependente da DAO e não tenho desconforto algum. Então, vamos ao caso clínico, tá? Então, essa paciente tinha um padrão diarreico, Bristol 5 e 6, né? Todo mundo é da área, uma distensão abdominal, eructações, coriza, rosácea, arritmia pontual, e um sono fragmentado, tá? Aí, assim, essa paciente já tinha investigado tudo, nada dava certo e ela continuava ruim, tá? E esses sinais, que mesmo fazendo dieta low FODMAPs, tudo isso não ia para o lugar. Bom, o paciente decidiu procurar um gastroenterologista especialista referente na área, referência na área, né, das broncas, tá? Para ver o que estava acontecendo. Então, vamos lá, paciente sou eu do caso, né? Então, assim, é fácil para mim falar, porque, né, eu estou trazendo para vocês a minha vida aqui. E, queridão Cris, né, que é o médico do coração, tá? Então, assim, conversando com o Cris, ele decidiu, então, solicitar a concentração de DAO, estamina fecal para a gente ver, através do coprológico, e um teste respiratório, porque, afinal de contas, eu tinha distensão abdominal também, tá? E tinha eructações, tá? E a eructação, ela não é muito comum para o paciente de intolerância à estamina. Falou em eructação, a gente, a princípio, pensa em SIBO, tá? E, claro, que os meus exames vieram, né, um presente. Então, assim, uma DAO de 4,5, uma estamina fecal de 4.000 e um teste de SIBO positivo. E eu não trouxe para vocês também o meu painel genético, porque eu tenho alguns polimorfismos também. Então, assim, pacote completo, tá, gente? Então, mas quando eu descobri isso, eu fiquei super feliz, porque, quer dizer, feliz da segunda página, mas pelo menos tinha nome e sobrenome, tá? Porque às vezes, quando eu tomava uma taça de vinho, o meu batimento começava a aumentar. E eu não tenho nenhum problema cardíaco, tá? Então, pelo menos agora, nome e sobrenome, tá? Então, fiquei feliz. Como é que nós conduzimos isso, tá? Com uma dieta de restrição de estamina, tá? Porque eu já havia feito low FODMAPs completo. Então, assim, eu pontuei, pincei os alimentos fontes de FODMAPs que eu estava consumindo numa quantidade maior, mais uma dieta com estamina por 4 semanas, tá? E depois eu fiz a fase de reintrodução por 8 semanas, utilizando a enzima da DAO. Utilizei a DAO-VEG, tá? Porque para mim eu tenho uma tolerância melhor, tá? Eu utilizei de forma crônica, tanto na fase de restrição quanto na fase de reintrodução. Obviamente, eu precisei utilizar enzimas digestivas e fitoterápicos, pensando no SIBO, né? Porque a DAO não tem esse olhar para o SIBO. Usei questões de proteína de colágeno e creatina, pensando na permeabilidade, vitaminas e minerais com base nas minhas deficiências, né, na parte bioquímica mesmo. Utilizamos antibiótico por SIBO na época, e eu utilizava antihistamínico de forma pontual, mais aos finais de semana, não de forma crônica, e somente na primeira fase, tá? Isso é uma conduta minha, com a doutora Milani, que é com quem eu costumo trabalhar. O Cris também compartilha, às vezes, disso, né? Às vezes a gente tira no paciente que pode ser retirado o antistamínico na segunda fase, mas essa decisão não é minha, obviamente, é sempre do gastro, só estou dividindo o que eu costumo ver no consultório. Então, vejam aqui, ó, porque se vocês precisam de algo palpável, né, mensurável para ver a melhora. Então, vejam que, assim, pré-dieta, a minha rosácea era infinitamente pior, não que ela ficou zerada, tá? Mas 45... Agora tá fantástico, o Murilo tá falando, tá? Mas assim, vejam que na foto, para mim é a foto da direita, para vocês também? Foto da direita. Então, na foto da direita, 45 dias depois de eu começar a controlar a estamina, as minhas lesões de rosácea já estavam bem menores, estava muito mais tranquilo, tá? Então, isso é um parâmetro palpável, tá? Mas o paciente quer mais. E eu queria mais também, né? Porque eu comecei a usar a DAO lá quando a gente descobriu, depois, e usei direto durante 2 anos. Passei por uma gravidez, que isso merece uma outra aula, que é a aula na pós do Murilo, que eu falo da.
O marido vai me pagar o jantar hoje, É. né? Vai. Então, assim, não, é que isso é um assunto extremamente importante, a importância importância, desculpa, né? De controlarmos a intolerância à histamina para pacientes tentantes ou pacientes, né, tentantes ou que estão fazendo transferência através de FIV, é importantíssimo, tá? Bom, passei por uma gravidez, deu tudo certo, meu bebê tá com 1 ano. Mas e aí, após 2 anos de dieta, de suplementação com a DAO, será que tinha algum parâmetro mensurável de melhora? Tananana! Gente, minha DAO subiu. Minha DAO subiu de 4,50 para 7,75. Isso é sensacional para o intolerante. Isso trouxe para mim uma flexibilidade. Hoje eu consigo tolerar um número muito maior de alimentos. É outra vida com uma DAO de 7. Quem está assistindo pode dizer, ah, mas não foi para 15. Não, gente, não é assim. Intestino é passo de tartaruga. A gente vai que nem criança, né? Engatinha e depois caminha. Então, assim, olhar para essa DAO e ver que ela quase dobrou, para mim foi uma vitória, tá? E essa DAO de 7 hoje traz para mim um Bristol 4, ausência de eructações, gases de extensão, não tenho mais fragmentação de sono, salvo se eu resolver tomar vinho sem usar enzima, sem usar o meu antistamínico, tá? E eu tenho maior tolerância aos gatilhos, tá? E faltando 5 minutos, é meu último caso agora. Então, assim, só para falar para vocês, gente, que vale a pena investir no tratamento com o paciente. Falar que sim, você tem chance de melhorar. Isso que eu tenho polimorfismo, tá? Só que eu trabalhei tanto na melhora de permeabilidade que esse intestino voltou a responder, tá? Então, vale a pena, só que tem que ser lento. Foram 2 anos de trabalho, de brigas com o marido, que eu em dieta, enfim, então não é fácil, né? Esse segundo caso, eu trouxe o print da mensagem da paciente que foi sensacional. Uma paciente de 67 anos com uma DAO de 3, gente. 3,75 é uma DAO bem baixa, uma DAO com um paciente muito sintomático. Diarreia, insônia, enxaqueca desde criança. Tá? Qual foi a minha conduta? Dieta baixa estamina e a de DAO VEG, porque ela não queria outros suplementos, unicamente isso que ela não gostava de tomar cápsulas. Gente, leiam aonde no meu quadradinho, aqui vou aumentar aqui, ó. Cadê o quadradinho? Tá aqui o quadradinho, tá? Eu vou ler aqui sem a lupa, mas tudo bem. Ó, as diarreias pararam faz 10 dias. As fezes estão mais estruturadas. O peso estacionou, porque ela vinha perdendo peso, tá? O sono melhorou. Parou de usar o PATS. Eu acho que tem uma amiga minha de sono aqui assistindo, né? Eu mandei essa mensagem para ela, a médica do sono. Parou de usar o PATS. Ela já usava remédio para dormir há 12 anos, gente. Então, todas as queixas dela foram solucionadas com 4 semanas de dieta mais o uso da DAO. Tá? Foi a dieta? Foi a DAO? Não sei, gente. Foram as duas coisas, tá? Então, assim, precisa 8, precisa 12? Não, assim, a gente já começa a ver uma sinalização muito positiva com 4 semanas. Se o paciente fizer certo. É fácil fazer? Não, gente, é difícil, tá? No sentido, assim, que a gente precisa estar ao lado do paciente, acolher, são inúmeras mensagens por WhatsApp, mas toda vez que chega um resultado desse, é encorajador. E eu falo, e talvez eu ter essa intolerância encoraje o paciente, né? Eu falo para ele, tudo que você está me contando, eu passei ou estou passando. Então, vamos lá, dá para ter vida, tá? E algumas reflexões que eu quero trazer, só duas e estou terminando, tá? Não existe um consenso sobre o uso da DAO em todas as fases. Vocês não vão encontrar um guideline que diga use ou não use a DAO em todas as fases. Só que eu estou falando como prescritora e como paciente, tá? Facilita demais a vida desse paciente de vocês. Porque o que acontecia antes de eu fazer isso? Eu começava a fase de reintrodução sem a enzima. E aí o paciente, um gatilho em cima do outro. Às vezes, esse paciente demorava 5 meses para terminar a reintrodução, porque ele reagia muito aos alimentos. Nesse período todo, ele desistia e dizia que se dane, eu vou comer tudo de uma vez. Então, eu perdia muito paciente na fase de reintrodução. Depois que eu comecei a usar a DAO nessa segunda fase, o paciente, não é que ele não consiga descobrir, porque essa é uma outra dúvida. Você não vai descobrir os gatilhos. Você vai, só que a crise vai ser menos intensa e ela vai durar menos dias. Então, você não perde esse paciente durante a reintrodução, tá? E a segunda coisa do uso da DAO de forma um pouco mais crônica é devolver a vida social, gente. Porque quem tem essa restrição, quem for olhar pela primeira vez essas tabelas de estamina, vocês vão ver, é super restritivo. Então, assim, o uso da DAO acaba devolvendo para esse paciente a possibilidade de uma viagem, de um convívio social, né? Desse paciente ter um pouco mais de felicidade quando ele senta
na mesa junto com os colegas, tá? Então, essas são as duas reflexões que eu gostaria de deixar para vocês. E, bom, muito obrigada de novo, né? Infinity, ao Murilo, ao Cris e a Lu e a Ju. Aí a Lu, se ela está assistindo também, porque é uma queridona que divide pacientes comigo. E é isso, gente. Parei por hoje, tá? Mas lá na pós, né, Murilo? Ah, Que é o dia inteiro. obrigado. Gente, não tem nada combinado da pós, viu?